Já estamos de volta aqui com o Gazeta News, edição da manhã, e agora aqui no nosso estúdio a gente vai falar sobre a segunda edição da oficina de escrita criativa e ilustração que está sendo promovida pelo projeto Mulheres em Perspectiva. Este evento, que é gratuito, tem vagas limitadas, é destinado a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. As inscrições, elas estão abertas até o dia 6 de abril e o evento, a oficina, vai acontecer no dia 15. Mas para a gente entender muito mais e melhor sobre essa iniciativa, eu recebo agora aqui no nosso estúdio a Tuani Rodas, que é produtora cultural. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação. E ao lado dela a gente tem a Mariana Montenegro, que também é produtora cultural. Obrigada pela participação de vocês aqui junto com a gente, meninas, nesta manhã. Queria começar entendendo como foi que surgiu essa iniciativa. Vamos lá, Mariana, conta pra gente. Bom dia, Mara. Bom dia a todos que estão nos acompanhando em casa. Obrigada pela oportunidade da gente estar aqui. Esse projeto ele surgiu lá em 2021, quando eu criei uma história baseada na história tradicional de Chapeuzinho Vermelho para os meus filhos dormirem. E a Tuani viu nessa história um potencial de publicar e sempre foi o meu sonho publicar um livro. Em nossas conversas, a gente acabou descobrindo que também sempre foi o sonho da Tuani ilustrar um livro infantil. Então a gente tirou essa ideia do papel, a gente publicou um livro e a partir desse livro a gente fez alguns eventos de contação de história. A primeira delas foi lá na Casa Tuca e depois disso a gente foi convidada pela Escola Educativo Kids para fazer um evento em comemoração ao Dia Nacional da Literatura Infantil. E o que a gente percebeu nesses dois eventos foi um interesse muito grande das crianças, tanto pela escrita, pela leitura, pela ilustração, e a gente percebeu como eles ficaram espantados e maravilhados em verem de perto uma escritora e uma ilustradora, como se isso fosse algo muito difícil de realizar. Então, a partir dessas nossas experiências, dessas nossas vivências, a gente percebeu a necessidade de criar um espaço para que a gente pudesse ter esse diálogo mais próximo, né, com as crianças e com os adolescentes, e para que a gente pudesse demonstrar que eles também são capazes de escrever suas próprias histórias, de publicarem seus livros e ilustrarem também suas histórias. Então, foi assim que surgiu a ideia. A gente realizou uma primeira edição da oficina por conta própria, que aconteceu no ano passado com crianças de 6 a 9 anos. Foi um evento muito legal. Dessa oficina, a gente criou uma história coletiva com as crianças e a gente reuniu isso em um livro para apresentar para eles. E agora a gente está tendo a oportunidade de fazer mais uma edição por meio da política de incentivo à cultura da Aldir Blanc, com apoio do Estado de Alagoas, e a nossa próxima edição vai acontecer, como você falou, agora no dia 15 de abril, e agora a nossa faixa etária vai ser para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Que legal. Tuani, conta pra gente um pouquinho de como é que foi, né, essa edição do ano passado, em que vocês ali fizeram por conta própria, e agora, né, qual que é a diferença de contar com esse apoio, com esse incentivo, né, através da Secult? Obrigada, Mara. Bom dia a todos. Então, na primeira edição foi maravilhoso. Nós descobrimos como as crianças ficavam encantadas em elas mesmas escreverem as histórias, ilustrarem todas as páginas e transformar isso em um livro. Nós fizemos todo o livro, editamos, colocamos o texto com imagens e as imagens que elas criaram e fizemos o livro em PDF nesse momento. Dessa vez, na nova edição, na segunda edição que vamos fazer com a Política Nacional Aldir Blanc, vamos ter intérprete de Libras, então temos uma acessibilidade muito maior, pois temos como atender toda essa acessibilidade das pessoas. O local tem uma acessibilidade arquitetônica, então também todo mundo está disponível para poder participar do evento. E esse livro que vamos criar junto com as crianças, elas vão escrever e vão ilustrar o livro, vamos escrever na Biblioteca Nacional com o ISBN, então o livro vai ser publicado, vamos fazer uma cópia física que ficará na Biblioteca Estadual Graciliano Ramos, aqui de Maceió, e ela vai ser disponível para todo mundo, então as crianças vão ser autores publicados. Ai, que lindo, muito lindo. Mariana, você falou que ano passado, qual foi a faixa etária? Desculpa. Foi de 6 a 9 anos. De 6 a 9 anos. Passado, isso. Nesse ano, vocês estão fazendo de 10 a 14. Por que mudaram, né? Então, eu queria também ver se a gente conseguia entender. Durante essas experiências que nós tivemos, a gente percebeu a diferença de maturidade entre essas faixas etárias, né? Todas as crianças se interessaram muito, né, por aspectos até um pouquinho técnicos, a gente se surpreendeu bastante, elas participaram muito. Nessa primeira edição, a gente conversou sobre arte, sobre literatura, sobre técnicas de ilustração, estrutura da narrativa, mas foi exatamente por isso que a gente percebeu a necessidade de diferenciar por faixa etária, pela maturidade das crianças e dos adolescentes, como é um pouquinho diferente.
a gente sentiu essa necessidade. Alguns adolescentes eles já tinham histórias prontas, né? Então, por conta disso, a gente pode aprofundar um pouquinho mais de forma técnica o conteúdo que a gente quer passar. Então, a gente sentiu essa necessidade de fazer essa distinção. Que legal. E a proposta é realmente estimular a imaginação e os talentos literários, né, Tony? Exatamente, exatamente. Então, nessa primeira parte, a gente divide a oficina em 3 partes. Na primeira, a gente fala sobre escrita criativa, que a Mariana trabalha com as crianças todas as técnicas, esses termos técnicos sobre a escrita criativa. E na segunda parte, eu falo sobre a ilustração e a diferença entre ilustração e desenho, como fazer essas ilustrações terem essa dinâmica junto com o texto, porque você pode escrever uma história com imagens. Então, essa diferença. E, no final, fazemos as crianças vão criar, junto com a gente, a história e as ilustrações, que depois vamos editar e fazer todo esse livro, como já falamos. Primeiro elas aprendem ali, né, um pouquinho, vamos falar assim, da teoria, e aí depois elas vão lá para a prática, né, para realmente poder colocar ali no papel tudo aquilo que elas estão imaginando, né? Pensando, a criatividade dela está ali, olha, pipocando, né, Mariana? Isso, a gente faz alguns desafios também, né, de escrita criativa e ilustração, e a ideia central é demonstrar que não é um dom que cai do céu e que a pessoa vai escrever um livro assim. É tudo técnica, é prática. A gente também elaborou um planner para que eles possam, além da oficina, estar praticando tudo que a gente está passando ali, para demonstrar isso mesmo, que com técnica, com prática, eles são capazes de escrever histórias, virarem autores e publicarem suas obras. Olha, então que bacana, né? Se você tem a criança, ou se você conhece alguma criança ali de 10 a 14 anos, crianças e adolescentes, né, que queiram participar dessa iniciativa muito bacana, dessa oficina, que gostem de ler, que gostem de ilustrar, que gostem de literatura, né, que gostem também de escrever, eu acho que é uma excelente oportunidade. Inscrições vão até o dia 6 de abril e a oficina ela acontece no dia 15 mesmo. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações, mas agora eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre o Vovó Mirtz, que foi o livro, né, que você estava comentando aqui no início da entrevista, né, Mariana? Isso, Mara. Vovó Mirtz, para mim, é uma história muito deliciosa, porque foi algo que eu criei, porque meus filhos pediam para eu contar uma história para dormir. E aí já era eu cansada do dia, querendo, basicamente, né, falar algo rápido, e só vinha na minha cabeça a história da Chapeuzinho Vermelho. Mas existe nessa história algumas partes que eu considero assim traumáticas, que eu não me sentia confortável em contar, e eu fui adaptando com coisas da minha realidade, né? Minha mãe é uma grande rede de apoio, ela tem 5 netos, eu sou advogada, eu trabalho com essa parte de resolução pacífica de conflitos, autocomposição. Então eu fui adaptando a história, e em um dos nossos encontros, que a gente tem um clube do livro, que chama Mulheres em Perspectiva, em um desses nossos encontros eu contei para a Tuani, de forma despretensiosa, que eu tinha criado essa história e ela viu um potencial de publicar. Então, foi um projeto que ele ficou um tempo na geladeira, 3 anos, já estava a história pronta, a ilustração feita, né? Mas na correria do dia a dia, acabou que ia deixando para lá. No ano passado, a gente conversou e definiu colocar como uma meta fazer a publicação desse livro, porque era tanto um sonho meu, né? Desde a adolescência, escrever um livro, como eu descobri que era da Tuani também, ilustrar um livro infantil. E aí, no ano passado, nós fizemos o lançamento oficial dessa história, que é um livro infanto-juvenil, mas eu costumo dizer que ele é para todo mundo, né? É um tema que é muito relevante. Hoje em dia, a gente vê que muitos adultos não têm essa habilidade de resolver conflitos, né? Com a comunicação não violenta, de expressar suas emoções. A gente tem um sistema judiciário que está abarrotado, às vezes, com coisas que poderiam ser resolvidas de forma autônoma pelas pessoas. Então, eu digo que ele é um livro para a família inteira, para que as crianças possam ler e, quando encontrarem, se depararem com algum conflito no dia a dia, voltarem para os conceitos que eu trabalho lá, porque no finalzinho tem como se fosse um glossáriozinho com alguns conceitos, trabalhando o que significa e umas perguntas justamente para isso, para que as pessoas possam pensar sobre resolver o conflito, porque o conflito ele é algo inerente à sociedade. A gente não vai conseguir viver essa utopia de ter uma sociedade sem conflito. A gente precisa aprender a lidar com ele. E aí esse é o grande objetivo de Vovó Mirtz. Nossa, que legal. Juntou o útil ao agradável, né? Você também, então, tinha esse sonho, esse desejo de ilustrar um livro infantil? Tinha. Eu sempre amei a literatura infantil. Eu acho que é um mundo muito rico, muito mágico. Você pode ir do mais sutil de mágico ao realmente incrível. Então, eu fiz arquitetura, sou arquiteta, mas eu sempre gostei muito de arte e da literatura infantil, principalmente. Eu tenho um sobrinho e eu adoro comprar livros para ele, porque todos os livros eu acho que dá
uma ideia, uma magia que aquela criança vai gravar, vai entender. Especialmente quando a Mari me mostrou o livro, eu fiquei, Mari, eu tenho exatamente a mesma questão com essas histórias clássicas, com todo esse trauma que elas têm. Às vezes eu leio um livro e não sei se eu quero dar esse livro, tem um trauminha aqui. Quando ela me mostrou, eu fiz, perfeito, vamos fazer, eu adorei. Já via na minha cabeça, eu sou muito visual, então já tinha isso em como a gente ia fazer. E foi, realmente, do dia que a gente terminou a história, para finalizar, as ilustrações foi bem rápido. Mas o processo, realmente, de colocar isso para o publicado foi um pouquinho mais lento. Então, e aí, exatamente essa questão da oficina, que as crianças ficaram muito interessadas. Como assim você conseguiu publicar um livro? Elas ficavam... Peraí, eu conheço uma escritora, uma ilustradora, não é uma coisa que é de outro mundo, eu não consigo fazer... Que é muito distante, né? É muito distante. Elas não entenderam. Como assim você que escreveu um livro, você que ilustrou um livro? Como eu estou te conhecendo? É como se elas sabiam que livros existem, mas que como eles chegavam ao mundo. Então, a gente poder mostrar a elas que não, você também pode fazer, você também pode criar o seu livro, você pode criar quantos livros você quiser, publicar e ficar para a história. Ai, gente, que lindo. Então, olha só, quem for participar da oficina vai poder, né, ter um pouco da oportunidade de beber aí dessas fontes. Vamos então agora convidar o pessoal. Estou sabendo que são já as últimas vagas, então tem que correr para garantir logo, não é, meninas? Exatamente, estamos com as últimas vagas, já estamos quase com tudo preenchido, mas faltam algumas vagas para preencher, então corra, faça as inscrições. A gente tem um pequeno formulário nos nossos Instagrams, que é para completar lá, para a gente conhecer um pouco mais para todas as pessoas que estão participando, e porque precisamos também de um consentimento, de imagens, de toda aquela questão. Sim. Exatamente porque as imagens que as crianças vão ilustrar, o texto que elas vão fazer, e também as imagens que tiraremos lá, né, com as fotos, com todo esse evento tão lindo que vai ser, para poder fazer essa publicação desse livro com todas as questões legais. Muito bem, vamos lá, vamos convidar então o pessoal, né, até o dia 6 para se inscrever e dia 15 para estar lá na oficina. Isso mesmo, pessoal. Se você conhece alguém, se você tem algum filho, algum sobrinho, conhece alguém que se encaixa nessa faixa etária, entre 10 a 14 anos, que goste de ler, que goste de escrever e que goste de ilustrar, vai ser uma oportunidade muito legal, né? É uma troca, é uma conversa, é um diálogo. A gente está com a expectativa de conhecer esses jovens talentos e que isso seja o primeiro passo para uma carreira de sucesso aqui de jovens alagoanos talentosos. Acho que aqui no nosso estado a gente tem muita gente talentosa que às vezes só precisa de um pouco desse incentivo para ver que é possível. Então, entra lá no nosso Instagram, @mulheresemperspectiva, tem esse pequeno formulário para preencher. As inscrições vão ficar abertas até o dia 6 de abril e aí a gente vai entrar em contato com cada um de vocês para confirmar a participação. O evento ocorre no dia 15 de abril, terça-feira, das 13h30 às 14h30, lá na Biblioteca Estadual... Às 16h30, perdão. Lá na Biblioteca Estadual Graciliano Ramos. Então, não perca essa oportunidade. A gente está muito ansioso por esse evento. Vamos lá agora deixar os arrobas de vocês, né, lá no Instagram, para que o pessoal possa ir e garantir a vaga. É bem simples, meu nome é @tuani_rodas. O Tuani Rodas, o Tuani com Y no final. Isso. E da Mariana. Isso, @Mariana C. Montenegro. Mariana C. Montenegro e Tuani Rodas, então, lá no Instagram, para vocês garantirem a vaga, né, a inscrição e poderem participar dessa super oficina no dia 15. Que lindo. Parabéns, meninas. Obrigada pela participação de vocês aqui e muito sucesso aí pela frente. Muito obrigada, Mara, pela essa oportunidade. Obrigada. Bom dia para vocês. A gente vai dar continuidade aqui ao Gazeta News, edição da manhã.